Let's go to our class. Esse é a aula bônus, aula especial para você, gerúndio como sujeito depois de preposições. O que é isso, pessoal? Vamos lá. Nós vamos falar agora do que é o gerúndio. What's a gerund? What's a gerund? Gerúndio é uma forma do verbo com o acréscimo do ing. Nessa forma, ele se transforma no substantivo da frase. What is a preposition? Voltando aqui no gerúndio, o que seria o gerúndio na língua portuguesa? Trazendo aqui, né, from English to Portuguese, Portuguese to English. Gerúndio é a forma do verbo quando nós temos na língua portuguesa andando, falando, comendo, indo, fazendo, sorrindo e assim por diante. Então, é quando eu pego o verbo sorrir e faço transformar em sorrindo. Falar, falando. Andar, andando. Comer, comendo. E assim por diante. Isso é o ing, gerund form of English. And quando ele é o substantivo da frase. E o que é a preposition? What's a preposition? A preposição é uma palavra que ela faz a relação entre o substantivo e uma outra palavra na frase. A preposição ela é sempre seguida pelo objeto, sendo o substantivo ou o pronome. Preposição liga, né? Ela vai ligar o substantivo a uma qualquer outra palavra que tenha ali na frase. Quais são as listas de preposições da língua inglesa que nós temos aqui para trazer para você? Examples of the prepositions that are used in English, and this is a very short, very small list of examples of prepositions. Above, que significa acima, along, que significa ao longo ou por todo, after, depois, após, during, durante, of, de, do, da, é a preposição de, toward, em direção a, beside, ao lado de, across, é quando você atravessa, né, do outro lado, paralelo, perpendicular, atravessando. Quando você fala o across, se refere ao do outro lado. On, a preposição sobre, em cima. Without, sem, que daí nós temos também a with, que é com, without, sem. Outside, do lado de fora, except, exceto por, except. Primeiro uso aqui que eu vou ressaltar é quando usar o gerúndio, quando usar o ing num verbo. No caso aqui eu peguei o verbo read, que é o verbo ler, read, R-E-A-D, read. Acresci a esse verbo read a ing form, a forma do ing, e coloquei esse verbo no ing, ou seja, gerund, o verbo no gerúndio, que é o verbo na sua forma com ing. Eu coloquei esse verbo com ing no início da frase. Eu comecei a frase dizendo reading makes you learn. A leitura faz você aprender. Reading, leitura, ou seja, o ato de ler, ou seja, eu não vou traduzir aqui como lendo. Não é lendo faz você aprender, é leitura, ler, faz você aprender. Essa é a tradução. Então, nesse contexto aqui, eu quero ressaltar que o uso do ing, ele acontece de forma a ser o sujeito da frase, o substantivo, o sujeito da frase, ok? Exemplo número 2, exercise is good for your memory. Exercitar-se é bom para a sua memória. Ou seja, o ato de exercitar, o exercício, fazer exercício é bom para a sua memória. Exercising is good for your memory. Ok. Eu posso traduzir isso aqui como exercitando-se? Não. Eu não vou traduzir como gerúndio. Então, a regra é, todas as vezes que eu tiver um verbo no ing, no gerund form, na forma do gerúndio, iniciando a frase, esse ing ele vai ser entendido como o sujeito da frase, vai levar o ing, porém, na língua portuguesa, ele vai ser traduzido como exercitar. Exercitar é bom para a sua memória, ou seja, é traduzido como infinitivo do verbo e não é traduzido como ing, gerúndio do verbo. Another example is learning. Learning opens doors of opportunities.
A aprendizagem, o ato de aprender, a aprendizagem abre portas de oportunidades. That's it. O ato de aprender, a aprendizagem, esse é o contexto aqui,